Bem-vindos ao De Pijama com a Paty. Aqui a gente põe pijama, mas ninguém dorme. Hoje eu tô aqui com a Anne. A Anne eu conheci no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, e ela me contou a história dela. E eu fiquei muito impressionada. Então trouxe ela aqui, coloquei um pijama, ela veio do Maranhão, pisou em São Paulo, acabou. Pijama. Botei um pijama nela aqui e ela vai me contar um pouquinho da história dela. Anne, muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Eu que agradeço pelo convite especial. Você tem 43 anos, isso? Isso. Você tem 2 filhos. 2 filhos, um casal. Quantos anos tem o menino? O Vitor tem 12 e a Camila tem 7. Então você, em 2014, descobriu um câncer de tireoide, foi isso? Isso. Através de uma pausa, numas férias de trabalho, né? Vinha num ritmo muito acelerado, então eu resolvi procurar um médico, fazer um check-up. E aí eu descobri que eu estava com câncer do tireoide. 2014. Tá. Então, assim, receber um diagnóstico de câncer, né? Eu fiquei. Na verdade, eu não tive nem expressão facial, eu não tive reação. Você ficou em choque? Eu fiquei em choque, né? Até a médica, eu me lembro que ela falou assim: você está recebendo um diagnóstico de câncer, não é de uma gripe. Então, vamos correr para se cuidar, para tratar, que tem chances de cura. Então, eu fui atrás, procurei médico, cirurgião, tudo. E graças a Deus ela estava bem inicial, né? Então, só com a cirurgia a gente conseguiu Foi resolver. só a cirurgia que você fez. Aí chega 2017. Aí o seu diagnóstico, na verdade, vem de uma situação, né? Você estava tentando engravidar quando você descobriu, não foi isso? Isso. Eu estava tentando engravidar e fiz todos os exames, né, ginecológicos em julho. Então, a médica viu uma pequena alteração, né, das taxas da tireoide, do hipotireoidismo, né, que eu acabei ficando com hipotireoidismo. Então, ela falou assim, olha, vamos esperar aí um tempo, porque a gente vamos alinhar essas taxas para você estar liberada para poder engravidar. E isso foi a alteração da dose do hormônio, e então parei o anticoncepcional, comecei a tomar ácido fólico e fui curtir umas férias de 15 dias aqui em São Paulo. Nesses 15 dias eu vim comemorar o aniversário do meu filho e eu senti, brincando com ele, eu senti na mama, eu deitada com ele, e ele pegando na minha mama para querer dormir, eu brincando ali com ele, eu senti algo estranho através do toque. E procurei um médico, uma médica que é minha amiga, e ela me ajudou de forma bem rápida, né? Me direcionou para fazer exames e tudo. Eu já estava aqui em São Paulo e fui no mastologista, e ele também já me encaminhou para biópsia. Resumindo, eu estava com câncer de mama. Eu recebi o diagnóstico, né, da biópsia, e o médico pediu para acelerar, né? Me aconselhou não voltar no Maranhão, que era para me iniciar a quimioterapia, porque já estava ali o tumor já não era um tumor pequeno, então ele pediu para me acelerar. Então, com 15 dias fiz vários exames, autorização de convênio e tudo, e comecei a quimioterapia no dia 29 de dezembro, 10 horas da manhã. Então eu passei por todo aquele processo de efeito colateral, né? Quando foi 5 horas da tarde, eu com muita náusea, vômito, enjoo, me deu um estalo. Eu falei, minha menstruação está atrasada. Ai. E aí, resolvi fazer um exame, comprei o teste de farmácia, fiz o teste e estava positivo que eu estava grávida. Então eu descobri, no dia que eu fiz a quimioterapia, minha primeira aplicação, descobri que eu estava grávida. Você estava tentando engravidar, já é uma expectativa, né? Sim. Você tentante tá cada mês que passa uma frustração por não ter engravidado, um negativo, aí vem positivo. Aí já a tua cabeça já tá a milhão, né? Por estar fazendo quimioterapia, e aí você no dia que você fez a quimioterapia, você descobre que tá grávida. A hora que você olhou o teste, que sensação que deu? Você queria sair correndo? Olha, eu acho até hoje eu não consigo explicar para ninguém o que eu senti. Foi um mix. Meus pés começaram a formigar, minha mão começou a tremer. Eu não sabia se eu sorria, eu não sabia se eu chorava. Eu tinha a sensação que eu ia gritar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Foi um mix, né, de desespero, de eu não consigo imaginar, felicidade. assim. E eu sentei assim no canto da cama, olhei assim pra cima e falei, Deus, eu não tô entendendo mais nada. Porque a princípio eu achava que meu sonho de ser mãe de uma menina tinha acabado.
né? E você fala até que você sonhou com essa menina, não foi? E porque eu sempre sonhei muito que eu queria um casal, né? Então, eu sonhava muito com uma menina. Claro que Deus me dando um menino ou uma menina seria muito bem-vindo, né? Mas aí eu tinha muita vontade de ter um casal. Meus pais tiveram um casal, né? Eu e o meu irmão. Então, eu sempre sonhei muito. Eu e meu irmão, a gente sempre se deu muito bem. Então, eu sempre quis ter um casal de filhos e também ver essa mesma relação bacana, né? Então, eu sonhava em ter uma menina. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha uma certeza tão grande, eu comecei a comprar um monte de laço. Eu tinha uma caixa já com uns 20 e poucos laços, porque eu sonhava com Mas isso. aí, quando veio a notícia da gravidez, não te deu uma sensação assim também estranha que você tinha acabado de receber a medicação da quimioterapia? Com certeza, porque eu já tinha conversado com os meus médicos e, a princípio, esse sonho ia ser interrompido. Porque existe toda uma programação de tratamento, né? Então, o planejamento do meu tratamento era quimioterapia, quimioterapia, cirurgia da mastectomia, radioterapia e depois eu ia fazer a esterectomia. Por risco, através dos exames genéticos, por risco eu tinha esse risco de desenvolver o câncer, né, no útero. E aí deram a notícia, Então, vai tirar o útero pra você, o sonho acabou, não ia ter mais como. Não ia ter mais como, não ia ter mais filho. Pensamos na adoção, né? Mas era aquela minha vontade de gerar aquela menina, sabe? Um segundo filho era muito grande. Então eu pensei em E aí milhões de você coisas. descobriu que estava grávida. Aí você foi pro médico e deu essa notícia. Eu queria ser um mosquitinho pra ver a cara do médico de surpresa, de... O que ele falou pra você nessa hora? A gente já tinha conversado sobre isso, né? Que eu teria que pensar no que tinha aqui hoje, né? Fora, que era o meu filho. Já tinha, na época, meu filho tinha 5 anos. E então a gente já tinha conversado sobre isso, né? E falou que eu não poderia mais engravidar e tudo. Quando eu cheguei, isso era um final de ano, médicos em recesso, e eu passando muito mal. E eu consegui falar com a minha médica, marquei e fui lá. Quando eu cheguei lá com o resultado, eu lembro tão perfeitamente que ela soltou a caneta assim da mão. Eu imagino o choque do que ela falou assim, nem eu sei o que fazer agora, porque... Eu estava apenas com 3 semanas de gestação. Então, pelas orientações que ela tinha me passado, o ideal era que eu tivesse, após os 3 meses, né, ali de gestação, que é a primeira formação do bebê. E eu estava com 3 semanas. Então, era um risco de uma formação, era muito grande. Que desespero, gente. Eu lembro que até a médica pediu autorização para ir pro conselho, sabe? Assim, para uma pauta de reunião com outros médicos, o que a gente poderia fazer. Mas a indicação era de você interromper a gravidez. E aí você procurou outros médicos e a opinião era a mesma. Todo mundo querendo interromper a gravidez, é isso? Eu procurei 4 obstetras e os 4 tiveram a mesma opinião, né? De interromper a gestação. E pelo risco de uma formação era altíssimo. Altíssimo para a medicação. Aí você aceitou a indicação dos médicos e queria interromper a gravidez. Queria não, você não queria, né? Tava contra, mas aceitou a opinião dos médicos e tomou a medicação para interromper a gravidez. Contra a vontade do meu coração, né? Que eu não queria, mas tive que ir por forma legal, fazer o aborto terapêutico, solicitar com a justiça para poder fazer esse aborto terapêutico. Só que eu tomei a medicação e eu não sangrei. Então, eu teria que tomar uma segunda medicação, né, para induzir ainda mais, e eu não quis. Então, eu resolvi parar e resolvi fazer uma ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom e eu escutei o coração... Ou seja, você já tinha feito uma sessão de quimioterapia, você, com 3 semanas, você tomou a medicação para interromper a gravidez e escutou o coraçãozinho. Aí você tenta arrumar alguma explicação. Pra mim não existe, a única explicação é porque ela tinha que vir ao mundo. O seu medo nessa hora, você com tanta medicação, acontecendo tudo isso, pode ser que aconteça algo errado na gestação. Esse medo surgiu também? Surgiu, com certeza, de vir justamente, primeiro de vir a má formação, né? Porque pelo que a orientação do médico, eu poderia segurar a gestação, mas no meio ela vinha a óbito, e eu poderia ter um risco de uma infecção. Sim. Então, assim, foram várias poderia ter um aborto espontâneo, talvez uma hemorragia, então foram N situações.
que isso me causou assim um mix ainda mais, a cabeça dava nó, né? Saber o que pensar, saber o que fazer e buscando Deus o tempo todo. Porque foi o que eu falei para a médica, doutora, se Deus me deu, Ele que tire. Eu tô 6 meses tentando engravidar e eu não consegui. Se Ele achou que deveria ser agora, então foi Ele que me deu. E Ele achar que não deve ser, Ele que vai tirar. Então eu quero voltar para a quimioterapia, eu quero estar com meu coração em paz e tá entregue na mão dele. Mas aí a medicação mudou depois que descobriu? Não, Não, continua a mesma medicação. eu só tinha 20 dias para poder perder o bebê. Porque eu tinha que voltar para a próxima quimioterapia. Sim. Para a próxima segunda Você... aplicação, né? Uhum. Então eu tinha 20 dias ali para poder perder. Então, nesses 20 dias, ela se tornou mais firme e forte. Eu não sangrei, não tive cólica, não tive nenhum risco do aborto. E conversei com os meus médicos, eu já estava iniciando aí para mais algumas semanas de gestação e voltei para quimioterapia. Contra tudo e todos. Contra tudo e todos. Assumi o risco. E aí, você, quando chegou, acho que 37 semanas, foi isso? A médica falou que ela tinha que nascer. Aí eu fiz com 3 meses, fui fazer a ultrassom, que faz a ultrassom para saber se está tudo certo com o bebê. E fui fazer a ultrassom e o médico foi olhando cada parte do corpo, os membros, os órgãos. E aí ele falou assim, olha, a sua bebê tá perfeita. Eu falei, a bebê? Ah, ele entregou já que era uma Eu menina. não sabia do sexo. Eu falei, doutor, é uma menina? Ele falou assim, você não sabia? Eu falei, não, doutor, ele é uma menina. E eu, doutor, é a menina dos olhos de Deus. Era a menina que eu sempre sonhei. Ai, Ela gente. tinha que vir. Não tinha. Eu fico. Você já me contou essa história, a gente tá conversando aqui. O dia que eu escutei a sua história, me arrepiou inteira essa parte, sabe? De quando é pra ser a coisa, quando tem que acontecer, do jeito que tem que ser. A gente às vezes fica lutando contra as coisas e tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Então, a sua história me impressionou por isso, porque você foi literalmente essa frase contra tudo e todos, a sua filha tava ali, firme, forte. E, e aí eu fiquei impressionada, gente. Eu fiquei bem impressionada. Você fez o exame de 3 meses e aí você Descobriu o descobriu. sexo, ela tava bem, os batimentos, Aí o já tirou, crescimento tirou dos... um peso dos ombros, assim, um alívio de. Não tinha nenhuma malformação, tava tudo certo. A gente tira assim, né? A cada mês a gente vai Sim. tirando 10% o peso, né? Porque enquanto a gente não olha ali, né? Uhum. Então a gente vai tirando um pouquinho esse peso. Com 4 meses eu tive um descolamento de placenta. E 5 meses eu tive umas varizes pélvicas, onde eu sentia cólicas horríveis, horríveis. E eu aqui, firme e forte, ainda na quimioterapia, mantendo a minha intimidade com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Só Ele sabe de todas as coisas. Só Sim. Ele sabe do meu físico, do meu psicológico. E quando eu fazia quimioterapia, ela não mexia, então, assim, era um desespero, sabe? E toda semana eu fazia as ultrassom, então ela tava ali com os batimentos funcionando normalmente, ela vinha crescendo de forma normalmente, né? Então, com 37 semanas, eu fui fazer uns exames e eu tava batendo na porta de uma diabetes gestacional. E as minhas plaquetas estavam no limite. Então, a médica achou melhor ela, vamos tirar ela amanhã. E eu falei, doutora, já? Porque, sabe parece que aquele dia a gente quer para chegar, mas parece que não vai chegar. Sim. E ao mesmo tempo tá ali, sabendo que eu tô protegendo, né? Então, no dia seguinte, a médica, cheguei no hospital, a gente fez outros exames, repetiu os exames até, e ela falou para mim, olha, dependendo de como vai estar os seus exames, pode ser que a gente vá para um outro tipo de anestesia sem ser a RAC. Então, pode ter um risco maior para vocês, principalmente para ela, que ela pode passar um tempo sem respirar. Então, vamos reservar UTI para vocês duas, bolsa de sangue, vamos preparar um parto aqui meio Esperar o que pior, de né? O urgência. pior cenário. E tem que estar preparada, né? Então, cheguei, fiz todos os exames, e meio-dia a médica chegou na porta e falou, vamos que ainda dá na RAC. E foi pro centro cirúrgico assim, cheia de gratidão, né? E mesmo ainda sem ver o rostinho dela, mas agradecendo Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí, quando ela nasceu, a médica muito preparada falou assim, olha, ela não vai chorar.
que ela tá de ladinho, ela não vai chorar. Pra quê, né? O desespero. E foi exatamente isso. Ela nasceu, não chorou, mas quando ela foi pro berçário, que ela deu o grito, Ai, dentro gente. do centro cirúrgico, todas as enfermeiras, todo mundo aplaudindo, sabe? Aham. Camila nasceu, pelo Meu grito Deus. dela, sabe? Então, foi uma realização de uma equipe que me Aí, acolheu, assim. naquele momento, você esqueceu tudo que estava acontecendo, de Ah, com tratamento, de tudo, certeza. e foi só aquilo, só. Eu acho que, sabe aquelas coisas que Deus, ele providencia, né? Porque eu acho que eu foquei tanto na minha gestação, na minha gravidez, que eu fazia coisas assim que eu fiquei, meu Deus, eu tô com câncer. Até esquecia. Eu até esqueci, assim, sabe? Eu nunca coloquei a doença como uma prioridade pra Sim. mim. Uhum. Então, a minha prioridade ali era minha filha. Então, tinha coisas que eu, meu Deus, eu tô com câncer. Não, eu tenho que ir no médico, eu tenho que acompanhar, eu tenho que fazer quimioterapia. Não, agora eu tenho que repousar, porque eu também tenho que respeitar a doença, né? Sim. Mas ela tinha que vir. Ela veio perfeita. Eu fico na minha cabeça tentando imaginar, não, impossível, um momento, assim, de você, com tudo que tá acontecendo, por já ter passado, por saber as sensações, as medicações, de tudo, e acontecer tudo isso no meio, né? Já seria uma coisa muito grande e acontecer no meio do tratamento, com efeitos colaterais, você ainda com a preocupação de Sim. saber se tá tudo bem. Eu em outra cidade, com um filho pequeno, uma gestação de alto risco e fazendo tratamento. Então foi E aí, tudo. isso é um exemplo de que a nossa mente aguenta muito mais do que a gente acha. Porque eu não consigo me colocar no seu lugar de imaginar tudo isso acontecendo. Mas, Paty, a nossa mente, ela não pode trabalhar sozinha se a gente, nós, querer que isso acontecesse, sabe? E aí, depois que ela nasceu, você retomou o tratamento, que você ia fazer cirurgia, radioterapia, você fez tudo depois que ela nasceu. No total, no meu protocolo, foram 17 quimioterapias, sendo que 15 foram grávidas, né? Eu estava grávida com ela. Então, com 7 dias depois que eu tive ela, eu voltei para a quimioterapia para concluir as outras que estavam faltando. E depois eu fiz a mastectomia, quando ela estava já com 3 meses. Então eu fiz a mastectomia, respeitei, evitei de carregar, não pude amamentar. Então eu tomei a medicação para poder secar o leite. E ela aceitou muito bem a fórmula. Que bom. E depois disso, aí veio as sessões de físio e as radioterapias, foram 29 rádios que eu fiz. E ela, com desenvolvimento super normal, super bem. Uma criança assim, não era de chorar, se adequou à rotina de sono rápido, sabe? Tudo improvável. Tudo. Ela foi. Ela ainda me ajudava muito. Eu morro de curiosidade de conhecer ela, de dar um abraço, assim, sabe? Ainda vai acontecer. Vai acontecer, vai, eu creio. Aí você fez as radioterapias, terminou, o médico falou, vamos agora só acompanhar. Isso. Então, isso foi em 2018, né? E voltei para São Luís. Estava curtindo, né, a minha pausa, tomando as medicações que a gente toma de manutenção, né? E em 2021, através de exames de rotina, eu descobri um nódulozinho ali no fígado, né? Então fui fazer biópsia e descobri que eu estava com câncer no fígado. E aí, esse diagnóstico foi diferente? Por ter outra coisa em foco, né? Você já estava com a vida normalizada, né? Eu falo normal, mas nunca volta ao normal. Nunca voltou. Mas aí esse diagnóstico, assim, você fala terceira vez, ele vem diferente ou não? Você fala, já tô acostumada. Eu acho que pra mim veio porque eu acho que eu trabalhei um pouco na minha cabeça, tô curada. Tô livre, sim, sabe? Se for pra ter um câncer, já tive 2, já passou, e agora tô fazendo tudo direitinho. E não vai acontecer de novo. Não vai acontecer, então tá tudo certo, que passou, a tempestade já passou, e tá tudo certo, não vai mais acontecer, né? Sim. Mas, infelizmente, quando voltou, isso pra mim foi um choque, foi muito diferente da tireoide, de mama. O de mama, talvez, aconteceu tudo muito rápido. Então, o choque, ou você ficava ali parada em choque, ou você corria atrás para poder se cuidar. Então, o de fígado foi um impacto diferente, porque eu como que disse, não, de novo, não pode ser comigo. Eu acho, não se compara, mas eu tive o segundo diagnóstico 14 anos depois. Então, já tinha passado remissão, sim, já tinha dado como cura, já tinha até o novo protocolo de 10 anos, tinha passado tudo, já tinha acabado.
E aí vem de novo. Eu imagino você que, tipo, já deu 2, já foi. Já deu, né? Eu fiz tudo, segui todos os protocolos, cirurgia, quimioterapia, gestação, passei o que tinha que passar. E aí você fez tratamento pro fígado, e aí tirou esse nódulo e encerrou. Então, aí eu fiz a medicação oral, né? Fiz 6, 7 meses a medicação oral. E aí, infelizmente, a medicação não estava suprindo, o tumor acabou, já estava crescendo. Então, eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. Então, eu fiz a cirurgia, era apenas um tumor. E foi uma cirurgia bem delicada, porque a princípio seria uma cirurgia de 16 horas. Ele estava infiltrado em uma das veias principais do fígado. Então, seria uma cirurgia bem delicada. Então, os médicos foram muito sábios, estudaram todo o caso e acharam melhor fazer uma ablação hepática, né? Como se fosse uma queimação ali no tumor com uma margem. E aí a cirurgia foi um sucesso, deu super certo. E voltei para uma medicação de manutenção. E estava bem. E depois E aí vem 2022. 6 meses depois, né? Que já era 2022, novamente na rotina, lá vem tudo de novo. E cada vez ele veio ali com 5 tumores, né? E mini calcificações. Então ele já veio um pouco mais agressivo. E aí você tratou de novo do fígado, e aí veio a terceira vez no fígado. Exatamente. Aí fiz o rojão de 19 quimioterapias a cada 7 dias, num ritmo assim bem puxado. E fiquei limpa, estava tudo bem, né? Mas aí a gente passa a ficar com o coração mais apertado, né? Sim. Então, 3 meses depois, tudo de novo. Voltei para um novo protocolo de quimioterapia e estou na quimioterapia até hoje. Então, foram por 3 vezes. Eu vi um post que você colocou, que esse post é de 2023. Você já tinha feito 62 sessões de quimio em 2023. Você continua contando? Continua. Quantas já foram, meu Deus? Não, foi em 2024 esse post. É 2024? Acho que foi dezembro de 23, era comecinho, você fez um post. Esse tinha, acho que era umas 50, já tem agora 60. A última vez que eu tinha contado, já estava em 63 quimioterapias, né? E esse ciclo que eu tô fazendo agora, porque como foram vários ciclos, né? Eu já vou aí, já tem quase 30 aplicações, né? Então, juntando tudo, já tem mais de 60 quimioterapias de 2017 pra cá. Tem horas que você fala, eu não quero mais tratar, ou não, esse momento nunca chegou. Você fala, não, vou estar lutando todo dia. Engraçado que até antes de vir pra cá, eu até estava comentando lá na minha casa, olhando as datas, né, para poder vir para fazer os exames aqui em São Paulo, tudo. Eu fiquei, meu Deus, quinta-feira eu já vou fazer quimioterapia. Aí eu falei, ai meu Deus, tudo de novo. Então, os dias passam tão rápido, assim, tão corrido. Parece que eu fiz quimioterapia ontem. E já passou, porque esse ciclo já são 20 dias, então assim, já se passaram 20 dias. Sim, porque você toma a medicação, vê os efeitos colaterais, e esse tempo, não parece que a vida parou, que pausou o tempo, assim? Sim, porque eu tenho que respeitar meu corpo. Não, então, aí quando você volta, a vida tá acontecendo, tá todo mundo, você já falou, nossa, já passou uma semana. Você ficou uma semana prostrada e parece que e a gente tá ali parada. O seu tempo congelou, Sim. Você não tem essa sensação? Sim, com certeza. E aí quando você tá viva de novo, bem de novo... Voltando àquela rotina, de novo. Então é meio que assim, de novo, dá uma canseira, porque a gente sabe que tem que parar, sabe que tem que desacelerar, sabe que tem que ficar ali recuada, né? Muitas coisas que a gente quer fazer acontecer, quer viver, e não pode. Você falou assim que você queria ficar um mês sem ser furada, um mês sem ninguém te cutucar, te colocar medicação. Mas eu tenho fé de chegar lá, mas cansa. Eu não posso dizer que não cansa, porque eu até digo assim, o meu psicológico, ele não obedece meu físico, porque às vezes eu tô lá deitada, eu abro a janela, olho um sol num domingo, eu falei, ai, que vontade de ir na praia. E o meu físico dizendo, não. Hoje não. Fica aí quieta. Né? E aí a gente tem que ter um psicológico muito, não, tem que ficar... Você faz terapia? Não. Oh, meu Deus. Acho que é isso que a terapia faz, organizar as ideias, pra mim, né? Cada um tem um efeito. E eu com esse tempo na terapia pra organizar a cabeça, eu não sei o que eu faria sem isso. Como é que você se organiza? Eu acho que é o momento que você tira de oração, é isso que te organiza? Não, é o momento que você faz pra organizar a cabeça com tudo isso que você já passou, com
continuar passando em tratamento e ter força? O que te faz organizar a cabeça? Paty, eu não dou foco para o que não me pertence. Então, eu não vivo em função da doença, eu não vivo em função do meu processo. O meu passado serviu como um aprendizado, né? Então, se eu ainda estou passando por isso, eu acredito que é porque eu ainda tenho muito que aprender. Então, a minha rotina, para mim, é minha terapia. Então, eu tenho rotina com os meus filhos, casa, marido, meus pais, minha qualidade de vida em atividade física, eu faço dança, eu corro na praia, eu faço musculação. Então, eu procuro, para mim, essa é a minha terapia, assim. E eu sei que todo mundo precisa de terapia, né? Eu sei que todo mundo Eu tô precisa. começando a achar que não, que você tá desse jeito não precisou de terapia. Não, brincadeira. Mas cada um tem uma maneira de se reorganizar. E tem muitas meninas que me procuram, né? Ai, descobri o que eu faço. E eu falo que o corpo ficou doente. Não tem o que fazer. Sim. Tá lá, vamos cuidando. Agora a cabeça, isso você tem que cuidar mais do que o seu corpo. Tem medicação pra te ajudar em todos esses efeitos colaterais. E tem muita gente que não percebe, que fala assim, nossa, eu não quero sair de casa, eu tô irritada, não sei o quê. Aí fala assim, você avisou seu oncologista? Porque ele pode te dar alguma coisa pra te ajudar. Sim, o oncologista é nosso aliado, né? Sim. Os meus oncologistas, eles sempre falam, eu quero você tratando, mas eu quero você ter uma qualidade de tratamento, Sim. né? Com uma qualidade de vida. Como é que é a frase que você fala? Como é que é? O câncer me tem, mas eu não tenho câncer. Exatamente. E outra coisa que eu acho fundamental é seu lado espiritual. A sua intimidade com Deus, sabe? De você acreditar que é possível. Ser positivo também. Eu ouço coisas, às vezes, de as pessoas assim, você nem parece. Esse não parece. Essa é a frase típica. Né? Tem a Tem parte que ter uma polêmica, característica né, destruidora da cara da pessoa fazer o tratamento. Exatamente. Eu até esses dias estava falando que você tá doente, ou tá no hospital internada, ou tá daquele jeito, assim. E aí você tá ativa, tá fazendo as coisas, e as pessoas até esquecem, né, que você tá doente, né? Tem horas que fala assim, não, é verdade, deixa eu te ajudar, porque você tá... Mais ou menos isso. Algum momento você se perguntou, por que eu? No começo, sim. Principalmente quando eu descobri o segundo, né? O de câncer de mama. Então, eu praticamente, tipo assim, eu me internei no quarto 2 dias e fiquei ali questionando Deus, por que eu, por que eu, por que eu? Até desses 2 dias eu tive que entender que não é por que eu, né? Por que Deus? Por que comigo? Não, é para quê? Para que eu tô passando por tudo isso? Exato. E uma vez eu assisti uma missa, o padre falou assim, e foi exatamente quando eu fiz 10 anos. Eu estava dentro da igreja e foi em dezembro que fez 10 anos, eu estava dentro da igreja e o padre fez uma homilia que era muito direcionada para mim. Eu até disse assim, meu Deus, o senhor me conhece, só pode. Porque... E ele falou algo assim, se você passa por um problema, por uma doença, por um diagnóstico, se você já está 10 anos lutando... Ele falou assim... Exatamente assim. Se você está 10 anos lutando e ainda não terminou, lute mais 10. Porque nesses 10 anos que vem pela frente, você ainda tem muito que aprender e amadurecer. E eu tô aqui. Então tô amadurecendo. Eu vejo muitas meninas, eu sigo várias meninas que falam, né, que estão tratando o câncer e vão tratar pelo resto da vida. E aí você fala, qualquer pessoa hoje que teve câncer vai acompanhando, né? Não tem jeito. Você o resto da vida, mesmo que já não está mais com medicação, existe o estresse, né? E aí, assim, o dia de hoje, como é que você tá? Você vai deixar de viver porque você tem um câncer? Eu vejo muito isso, assim, a vida tá aí, continua. Você tem que acordar e tem que fazer e tem que acontecer. Ah, tá, hoje eu tô me sentindo melhor? O câncer não tem que me derrubar nesse dia que eu estou melhor. Então, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Que, tipo, eu tenho câncer, então eu tenho que ficar, né? Eu só esperando a morte chegar. É entender que você tem, mas ele não te tem. Exatamente. Você tem medo de morrer? Tenho. Porque você tem filhos? Eu tenho filhos. Hoje, se eu parar pra pensar nesse medo, é até meio desesperador. Então eu evito até não pensar, mas
Eu estaria mentindo se eu falasse pra você que eu não tenho medo. Eu amo muito viver. Amo muito. Eu nasci pra isso, eu nasci foi pra viver. Sinceramente, eu nasci pra viver. Então, eu vivo de... Pra quem me conhece, sabe da minha vida, sabe do... Eu sou muito A intensa. gente tem... Eu não posso deixar esse medo me consumir, né? Sim. E, às vezes, até o nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, falam coisas que não percebem o quanto que isso pode até aguçar Sim. um pouco o nosso medo, né? Como eu acabei de falar. A pessoa me olha, nossa, mas você nem tem cara que tá com câncer. Nossa, mas olha, é porque fulano fez o tratamento, mas morreu. É muito engraçado isso. Ai, nossa, a minha vizinha teve o mesmo câncer que Sim. você. Eu falei, mas ela tá bem? Não, ela morreu. Poxa, gente, não conta a história Não então da conta. vizinha. Eu até contei no meu Instagram Você também esses falou dias, disso? que eu fui no supermercado e encontrei uma pessoa e ela perguntou pra mim por que eu não poderia fazer um transplante, né, de fígado, que eu poderia ir pra fila de espera para doação de órgãos e tudo, que o marido dela fez, passou 3 anos fazendo tratamento, e aí ele foi chamado, fez o transplante, e eu fiquei que monta de feliz, que Nossa, né? Tem, maravilha! tem uma via, né? Tem um. Nossa, uma oportunidade, mas aí como é que ele tá? Deu tudo certo, já tá em casa. Não, ele morreu. Quer dizer, eu, às vezes, aqui tô fazendo umas perguntas, eu já percebi assim, quando pessoas em tratamento se conhecem, assim, mesmo que não tenham muita intimidade, começam uns assuntos. Ah, você toma aquele remédio? Não, eu tomo esse. Não, você vai assim, você tirou os peitos? Aí começa uma coisa assim. Meio que uma comparação, né? Assim, E, talvez. e essa conversa, às vezes, é difícil você ter com pessoas, mesmo próximas, e tentar explicar como é que é essa névoa cerebral. Você não consegue explicar. Ai, como é que é essa dor? Como é que. É muito difícil de você chegar em palavras o que essa parte que você tá sentindo. E aí, quando se encontra, assim, né, pessoas que estão em tratamento, fica meio natural falar das coisas. Exatamente. Então, às vezes eu tenho até um pouco medo de assustar, porque quem tá escutando, né, tá falando, já estão falando de morte, de... Não, a gente tá só pensando, só tá vendo, né, se eu sinto a mesma coisa, se tá Tem muita parecido. coisa que é aquela coisa assim, né? Tô na mesma pele. Então a gente acaba trocando muita ideia, porque um acaba sentindo coisa do outro, mas aí vem muitos questionamentos. Ah, mas eu não tomo esse medicamento. Por que você tomou? Mas qual é o seu tipo? Não, porque o meu também é tipo assim, mas eu não tomei esse Sim. medicamento e tudo. Você veio para São Paulo para fazer um PET. Sim. Para quem não sabe, o PET é um exame, né, uma tomografia do corpo inteiro, digamos assim. Tipo um rastreamento, né, do Isso. corpo todo. E é unânime, todo mundo, semana de PET, porque o PET ele tem uma preparação até 24 horas antes, começa, uma semana antes você não pode fazer exercício, tem umas coisas, uns protocolos. protocolos. Como é que fica a cabeça na semana do PET? Olha, eu não vou te mentir, que eu acho que é o único exame que me dá um Sim. coração apertado, né? E eu te entendo, essa parte eu entendo muito bem também. Eu fiz o último PET, senhor. A gente fica, eu faço ele a cada 3 meses, então o coração ele fica. A gente tem aquela confiança, né? Mas a gente fica com o coração ali apertado. Quando eu tô dentro da máquina, eu fico ali rezando, meu Pai Nosso, pedindo a Deus para ele poder estar direcionando toda a luz divina ali em cima de mim e pedindo sempre pelos bons resultados. Hoje a doença está estabilizada, então assim, pedindo para que o PET se mantenha, né? Mas a gente tem um coração meio... É unânime, mesmo quem não faz PET, que tem os exames de controle, ultrassom, mamografia, essas coisas, as pessoas ficam meio surtadas, né, em época de controle. É quase uma resultado de uma biópsia ali, né? Que Exatamente. A gente também fica com o coração na mão. Tudo que é resultado pra gente de exame agora é muita oração. É um psicológico muito, muito forte. Anne, eu queria agradecer por você ter vindo aqui. Você contou um resumo dessa história. Eu sei que tem muita coisa. E a gente ficaria aqui, acho que umas 3 horas falando disso. Que você já me contou partes que a gente nem chegou a falar aqui. Mas eu queria te trazer aqui porque o que você me mostrou naquele dia no Rio, eu falei assim, eu não tenho nada. Porque olha tudo que tá acontecendo com ela. E ela tá desse jeito, sorrindo, forte, vivendo. Então você me marcou muito naquele dia e eu queria... E aí Deus fez toda uma movimentação. Estou aqui operada com dreno, mas tinha que acontecer hoje. E você ser minha cobaia. É a primeira gravação que tem aqui. E que eu queria que as pessoas sentissem, nem que for um terço, sabe? Da sua força,
tudo que você passou e você continua forte, positiva, acreditando no propósito de Deus. Eu queria que as pessoas escutassem isso e ver que a gente acha que a gente tem problema. Não importa o grau do problema. A gente tem que parar de focar naquilo, né? E tentar, como é que você falou? Não se vive uma vez, se morre uma vez. E Exatamente. todo dia que a gente acorda é uma oportunidade de viver e de fazer alguma coisa e de ser forte. E eu queria trazer você, o exemplo, eu acho que é o maior exemplo de força que eu conheço. Opa, acho que bom. E eu queria agradecer por você ter vindo, né? Te peguei aqui no meio do... E pet, e viagem, Consulta. e tudo, te peguei. Agradeço imensamente por Tinha você ter que ser. aceitado, porque eu acho essa história linda. Eu falo que, a gente fala assim, esperar o final para o final feliz dar certo. Não, o final é o final do dia. Hoje deu certo, então hoje foi um dia feliz, o final foi feliz, sim. E hoje meu dia tá muito feliz de ter você aqui, eu só agradeço. Ai, me senti honrada, né, por estar iniciando aqui esse projeto. Eu acho que a gente tem que fazer isso, incentivar, mostrar, Que se existe abrir. vida após o câncer, né? Existe, tem pessoas que às vezes querem se aproximar de mim, querem falar, mas tem medo, vergonha de perguntar. E eu sou um livro aberto, sabe? Eu tô ali para falar, para incentivar. E eu acho que isso é muito válido, principalmente para aquelas pessoas que estão ali iniciando um tratamento, né? Mudar o foco, que dá certo, né? Que a gente tem que viver é hoje. Hoje, né? no dia de hoje. E É só isso que a gente tem. Independente se tá doente ou não, a gente só tem o hoje, só tem o agora. Quem não tá doente, será que vai acordar amanhã? É a mesma coisa. E para fechar, talvez uma curiosidade de muitos, a Camila hoje Sim. está com 7 anos. 7 anos. Uma menina inteligente, saudável. Paty, até para gripar, essa menina, ela não gripa. Sabe? É mais saudável ela que é o mundo. muito, muito. Ela tem uma saúde para dar exemplo, assim, sabe? Muito companheira, muito parceira. E é uma menina que ela já vem apresentando a sua fé desde pequena. Ela não dorme sem rezar. Ela não dorme sem agradecer o dia. Então, é dela. Ela é aquela menina dos olhos de Deus que ela veio para ser a minha grande parceira. Ai, gente. Você não vai conhecer. Quero conhecer. Assim que eu voltar a trabalhar no Maranhão, vou lá na sua casa, tomar um café. Ótimo. E mais uma vez, obrigada. Obrigada, Paty. Obrigada de verdade. Estou aqui quando precisar. Vou das chamar. mais histórias. Gente, muito obrigada por ter acompanhado hoje de Pijama com a Paty, com a história da Anne. Em breve a gente volta. Tchau, tchau.